De janeiro de 2016, primeiro programa do ano, e hoje ouvimos o Dr. Marcos Tavares Leite, o economista Roberto Luiz Troster e muito mais. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp Joseph Cury entrevista Gustavo Loyola, sócio-diretor da Tendências Consultoria. Estamos no ar. Acabamos de entrar em 2016. E o que podemos esperar para esse ano com relação ao cenário econômico? O Brasil vai crescer ou continuará em refração? Com a palavra, o economista Roberto Luiz Troster. As projeções para este ano de 2016 apontam para o PIB do Brasil caindo cerca de 3%, aumento do desemprego, inadimplência alta, mais ou menos como foi o final do ano passado. Será que isso vai ser verdade ou não? Depende apenas de um fator, mudança de política econômica. Há muitos sinais no ar de que a política econômica tem que mudar. Do lado político, você tem um documento preparado pelo PMDB falando uma ponte para o futuro, falando de algumas medidas que seriam importantes para a economia brasileira. É um documento tímido, mas na direção correta. Do lado da população, a vontade de mudar é muito grande. Com pressão popular, possivelmente as mudanças ocorram. E o Brasil, da mesma forma que o ano passado começou com perspectivas de crescimento muito baixo, acabou com uma queda muito alta, este ano que começa com perspectivas de queda muito grande, possam se reverter as expectativas e acabe no 0 a 0 ou com um pequeno crescimento. É questão de torcer e de cada um fazer sua parte. Já falamos aqui algumas vezes sobre o projeto de lei da Câmara dos Deputados, número 125 de 2015, que contempla uma série de alterações na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esse projeto agora já aprovado também no âmbito do Senado Federal. Falamos algumas vezes também sobre a importância da fiscalização orientadora, uma questão que já vem tratado com muita importância desde o início da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Fiscalização orientadora nos campos trabalhistas, sanitário, uso e parcelamento do solo, relação de consumo, metrológica e de segurança. O que significa essa fiscalização orientadora? Quer dizer que o fiscal, antes de autuar uma empresa de pequeno porte, verificando alguma irregularidade, alguma pendência, alguma coisa que possa ser melhorada, desde que não gere risco imediato à saúde ou ao meio ambiente, possa antes orientar, dando um prazo para que o empresário se regularize, formalize ou faça as adequações necessárias dentro de um determinado área, no que diz respeito, como disse, às questões de meio ambiente, relações de trabalho, metrologia, relações de consumo. Só então, numa segunda visita, caso aquela questão orientada pelo fiscal não tenha sido atendida, que ele poderia formular um auto de infração. Isso quer dizer que a fiscalização sobre microempresas e empresas de pequeno porte tem que ser prioritariamente orientadora. O fiscal deve ir lá para orientar ao empresário da micro e da pequena empresa como agir dentro da lei, como estar formal e absolutamente regular, não para autuar ou aplicar multas. E isso é fundamental. Agora, nessa nova alteração, que torna isso ainda mais explícito, que os próprios fiscais sejam orientados pelo poder público para que realmente conheçam as questões da micro e da pequena empresa, conheçam a lei geral da micro e da pequena empresa e, portanto, apliquem adequadamente, exerçam a sua atividade de fiscais de forma adequada e vendo as especificidades desta categoria, que é a da micro e da pequena empresa.
Só assim será mantido realmente a regularidade e a atividade produtiva, geradora de emprego e renda em todo o país. Essa é a preocupação, esse é o trabalho do Simp, para que realmente a lei seja cumprida e o empresário da micro e da pequena empresa possa trabalhar na mais absoluta regularidade e formalidade. Há algumas semanas, estamos dando algumas dicas para as compras na internet. Confira alguns cuidados a tomar para que sua compra não se torne um pesadelo. É muito importante que o consumidor, quando ele realiza a compra pela internet, ele vai então ter os cuidados necessários para não colocar os seus dados, não colocar então as informações pessoais. Se for uma opção da compra que ele emita um boleto e pague esse boleto, é muito melhor do que ele colocar os seus dados bancários, os dados do seu cartão de crédito, o seu código de segurança. E ainda assim, alguns sites têm uma proteção adicional, que é a informação criptografada de todos aqueles dados. Então, se você não quer emitir um boleto, quer que seja mais rápida a compra, é importante você verificar se aquele site é realmente um site seguro e se todas as informações que você está colocando ali, elas estão sendo criptografadas para evitar qualquer tipo de fraude. Agora, se eventualmente tem algum problema, o banco é responsável e o site é responsável e a loja é responsável. Tenha sempre a informação se aquele site tem também uma loja física ou um endereço físico para que, se eventualmente tem algum tipo de problema, você saiba a quem procurar e a quem recorrer. Acontece em São Paulo. No bairro da Moca, no Museu da Imigração, acontece a exposição que resgata as memórias e as histórias dos trabalhadores das lavouras cafeeiras do estado de São Paulo. A ideia é trazer a trajetória dos imigrantes de um porto a outro, assim como o dia de trabalho, as vestimentas e os aspectos culturais. Fica em cartaz até o dia 28 de fevereiro. Ótima dica de passeio. O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Loyola. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Dr. Gustavo, a pesquisa Simp Datafolha demonstra que 2015, para a micro e pequena indústria no estado de São Paulo, foi um ano de elevação de todos os custos administrados pelo governo, muito acima de qualquer patamar, a volta da inflação, falta de recursos financeiros, elevação do custo do dinheiro, ou seja, um ano onde as demissões aumentaram fortemente e um ano bastante tenso, no final do ano sem um aquecimento e previsão para 2016 ruins. Nós gostaríamos de pegar esse contexto e ouvir a opinião do senhor dentro da macroeconomia 2015, como é que foi o ano, as mudanças que estamos vivendo e como será 2016 na sua avaliação? Bom, esse quadro aí refletido na pesquisa é exatamente o retrato da economia brasileira como um todo, né? 2015 foi um ano de muitos aumentos nos preços, a inflação acima de 10%, principalmente por causa dos preços administrados. Um ano com crescimento negativo do PIB, praticamente todos os setores de atividade sentiram, não apenas a indústria, mas também o comércio, outros setores de serviços. O câmbio desvalorizando, que traz aí também uma pressão inflacionária, muita incerteza no campo político, né? E elevação dos custos financeiros pela própria estratégia do Banco Central de combate à inflação.
Então, foi um ano realmente bastante difícil e em que o Brasil deve apresentar aí uma queda de PIB acima de 3%. Infelizmente, as perspectivas para 2016 se afiguram também bastante complicadas, né? Antes da gente chegar em 2016, me parece que o quadro geral aponta para demissões e a continuidade de demissões. Isso é correto? Correto. Bom, na sua avaliação, nós estamos vivendo um momento de mudanças anunciadas pela presidente Dilma Rousseff no Ministério da Fazenda. É claro que é cedo dizer se vai ser melhor ou pior, mas pelo histórico, pelo conhecimento, qual a sua avaliação dessa mudança? Os problemas da economia brasileira não estão concentrados no Ministério da Fazenda. Portanto, a substituição do ministro não altera muito as coisas. É que, na realidade, existe um pano de fundo político para a crise hoje. A dificuldade que a presidente tem de articular uma maioria no Congresso impede que haja aprovação das medidas de ajuste fiscal. Sem a aprovação dessas medidas fiscais, não há recuperação da confiança na economia e, portanto, nós não podemos dificilmente ter uma agenda de retomada do crescimento no curto prazo. Então, a melhor aposta que eu diria para o 2016 e do sucesso do novo ministro seria se o governo, de alguma maneira, recuperasse essa capacidade de fazer a agenda no Congresso, né, de buscar o ajuste fiscal, né, porque isso seria o começo de tudo. O começo de tudo, a meu ver, é a recuperação dessa credibilidade na política fiscal. Ao mesmo tempo, o Banco Central vamos dizer assim, estaria sendo mais bem sucedido na inflação. Um componente importante da inflação hoje é a taxa de câmbio. Então, na medida que a taxa de câmbio segue desvalorizando, a tarefa do Banco Central fica mais difícil, né? E exige juros mais altos que prejudicam a atividade econômica. Então, é preciso que haja um aumento da credibilidade no fronte fiscal, isso amainar as pressões no mercado cambial, a partir daí abrir-se a condição para a queda da inflação e redução dos juros em algum momento. Se nós tivéssemos que espremer tudo isso, né, o senhor diria que seria necessário o ajuste fiscal, ou seja, corte de gastos do governo e aumento de impostos. Isto seria o que normalmente se chama de ajuste fiscal? Exatamente. O ajuste fiscal, basicamente, é uma combinação de aumento de despesa redução de despesa e aumento de impostos. Idealmente, o bom ajuste fiscal é aquele que recai, basicamente, primordialmente, sobre queda de despesas. O problema no Brasil é que essas despesas são vinculadas. Por exemplo, o aumento do salário mínimo vinculado à inflação passada traz adicional de despesa. A própria as mudanças demográficas aumentam ano a ano as despesas da Previdência. Há também outras despesas do governo que são indexadas, né? Então, assim, sem reformas profundas do lado da despesa, existe um limite para os cortes que podem ser feitos. Diante disso, não resta outra alternativa para o governo a não ser buscar receitas. Só que com a economia desaquecida, isso fica muito difícil e um aumento de impostos acaba penalizando ainda mais essa economia enfraquecida, né? Então, daí que vem essa proposta de recriação da CPMF, que é um imposto muito ruim, mas que nesse momento pode ser encarado como um remendo, né, necessário para poder ajustar as contas do governo. Se nós olharmos para esse horizonte, qualquer uma dessas mudanças, nós não estamos falando em reflexos no próximo trimestre ou no próximo semestre. Ou o senhor vê alguma viabilidade de alguma mudança em 3 meses ou 6 meses? Eu acho que vamos dizer, pouco viável que haja uma mudança. A mudança que vem mais rapidamente é aquela que decorreria de uma mudança das expectativas, né? Do acordo político. O acordo político,
que o governo começasse a desobstruir a agenda fiscal e tal, isso poderia trazer um novo ânimo para as pessoas, e aí, com isso, seria possível antecipar alguma melhora, né? Os empresários, por exemplo, ficariam mais confiantes, se não começasse a investir, pelo menos segurariam um pouco mais a sua mão de obra, esperando uma circunstância um pouco melhor adiante. As pessoas também poderiam começar a gastar um pouco mais, porque estariam mais confiantes no futuro. Então, isso poderia trazer alguma melhora no curto prazo. Mas, evidentemente, que tudo indica que essa normalização da questão política no Brasil ainda demora mais um pouco, né? Então, por isso que a gente não espera 2016 muito diferente de 2015, né? O cenário que o senhor analisa é de aprofundamento da crise, de manutenção, teremos 2016 igual 2015? Qual a sua visão, a sua análise? Nosso cenário para 2016 é um aprofundamento da crise em termos de crescimento. Infelizmente, isso traz a continuidade das demissões e um enfraquecimento de todos os, vamos dizer, os segmentos, praticamente todos os segmentos da economia brasileira. Há oportunidades que podem ser aproveitadas por empresas industriais que exportam, que produzem componentes para exportação, ou empresas que produzem para vender aqui no Brasil, substituindo importações, porque o câmbio mais caro, de alguma forma, cria um diferencial competitivo mais favorável para essas indústrias. Então, o único segmento que eu acho assim, que tem uma condição de alguma recuperação são esses segmentos de manufaturas que são os chamados bens comercializáveis, né? São os bens que são exportados ou que podem ser importados. Mercado internacional. Exatamente. O mercado nacional é o aprofundamento da crise. Aprofundamento. Agora, existe sempre essa oportunidade, como eu disse, de substituir mercadorias importadas aqui no mercado doméstico, claro, no mercado também que se torna menor por causa da recessão. Em função do câmbio. Em função do câmbio. Bom, dentro desse quadro geral, existirão algumas empresas que serão pontos fora da curva, porque o mercado internacional, a não ser commodities, você não conquista ele em 3 meses ou 6 meses, é um processo lento e precisa de investimento, e é para poucos, não para todos. As demissões continuarão, de acordo com as projeções. A falta de crédito continuará. O senhor acredita na elevação do custo do dinheiro ou a manutenção dos patamares atuais? É mais provável que haja uma manutenção, uma elevação pequena. Não acredito. Eu acho que grande parte do esforço de aumento de juros foi feito. E eu vejo o Banco Central com uma política que vai buscar manter a inflação sob controle, mas não necessariamente buscando atingir a meta de 4,5% ano que vem, muito menos, talvez se contentando, né, ficar abaixo de 6,5%, que é o teto da banda de tolerância. Então, diante disso, eu acredito que uma elevação de juros modesta ou mesmo estabilidade dos juros seja suficiente. O Banco Central tem dado as sinalizações que vai aumentar os juros um pouco, né? Vamos ver, até porque o Banco Central não pode fazer uma política de aumento de juros mais agressivo, porque a economia está no chão. Então, não, isso seria quase que dar um tiro no morto, né, para tentar ver se ele ressuscita. Isso não seria razoável. Agora, nós temos ouvido, pelo menos, declarações recentes de que o governo quer aquecer a economia. Na sua avaliação, isso só poderá se tornar uma realidade após o entendimento da classe política, ou seja, que a crise econômica está sendo causada pela crise política? Sem dúvida, eu acho que tentar reaquecer a economia sem fazer ajustes, eu acho que é acelerar o caminho para o desastre maior ainda, né? Porque, de um lado, há o risco inflacionário, porque não se terá resolvido a questão da inflação, e, de outro, o risco do descontrole ainda maior das contas públicas, porque esse ajuste viria primordialmente de gasto público.
Eu acho que onde há um espaço para o governo trabalhar, isso sim, de uma maneira proativa, é nesses aspectos relativos a concessões, aspectos relacionados a investimentos e infraestrutura, que o governo pode, através de uma mudança regulatória correta e tal, atrair a iniciativa privada para poder, vamos dizer assim, ela própria iniciar esses investimentos. Isso eu acho que é um caminho viável. Não obstante, nós temos aí alguns problemas setoriais difíceis, como na área de petróleo e gás, por exemplo, né, por causa dos problemas da Petrobras. Né? Nós chegamos ao final do tempo e pedimos as suas considerações finais. As considerações finais é que, basicamente, embora tenha esse cenário negativo para a economia brasileira, eu diria que isso não significa um cenário em que não haja oportunidades para as pequenas empresas, médias empresas, eu acho que industriais, eu acho que existem, desde o microempresário, do empresário médio, essas oportunidades. Eu acho que a própria questão que nós referimos há pouco da taxa de câmbio cria oportunidades, se não para exportar, pelo menos para substituir aqui no nosso mercado produtos importados. Acho também que existem nichos na economia mais preservados, por exemplo, o próprio reajuste agora do salário mínimo em 10%, ele preserva a renda das classes D e E, então, portanto, esse é um mercado que continua relativamente bem, né? Claro que estamos falando aqui em termos relativos, né? Ou seja, há grandes oportunidades e eu acho que o Brasil aí tem tudo para sair dessa crise. Agora, é uma questão, acho que nós temos que olhar para Brasília e também, de alguma forma, pressionar a Brasília para que resolva esse problema. Ou seja, não podemos ter uma agenda em Brasília, que cada um quer salvar a sua própria pele, né, e esquece do Brasil. Eu acho que isso é que acaba trazendo essa situação aí que fica aparentemente sem solução, sem luz no fim do túnel. Né? Dr. Gustavo Loyola, muito obrigado pela sua participação, um feliz ano novo. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!